Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Luciana acompanha Patrício na hidroterapia, onde ele irá fazer exercícios nos músculos dentro da água para se fortalecer. Madalena diz a Paz para irem buscar a senhora Torreslanda agora mesmo. Madalena diz que já se passou mais de 20 anos e pode ser que ela não se lembre dela. Estela diz a Paz que Roselena se lembra dela, porque quando disse os nomes dos pais de Luciana para ela e mencionou o nome dela, Roselena desmaiou e até foi parar no hospital. Jana pede desculpas a Boris, porque esqueceu de trazer o resto da informação do trabalho que eles irão apresentar. Roselena vai tomar uma xícara de café. Constanza diz a Roselena que ela está melhor hoje do que nos dias passados e a angustia muito vê-la mal. Roselena pede desculpas à irmã pelos maus momentos que fez ela passar. Constanza diz a Roselena que aconteça o que acontecer, ela é sua irmã e a ama muito e sempre estará com ela. Roselena agradece e pede que Connie a ajude a recuperar o amor e respeito de Rodrigo. Constanza diz que Rodrigo está profundamente ferido com tudo o que passou. Roselena diz que isso que ela recrimina agora vai lhe agradecer depois, porque tudo que faz por ele é pelo bem dele. Connie diz que Rodrigo não é um homem que se deixa dominar e ele tem suas próprias convicções e um caráter forte, e ela se meteu na vida dele. Roselena pede ajuda a Constanza. Connie diz a Roselena que não a reconhece e às vezes pensa que não sabe quem ela é. Constanza diz a Roselena que ela foi procurar Cláudio Linhares e não disse a ela o que disse para ele. Roselena diz que procurou Cláudio para dizer toda a verdade. Connie diz que se ela tivesse dito a verdade para Cláudio, ele estaria ali recriminando ela por ter dado Luciana quando era bebê. Roselena diz que não é Cláudio Linhares e cada um reage diferente, e se ele ficou tranquilo, não pode fazer nada. Constanza pergunta o que ela disse para Cláudio. Roselena não diz nada e continua plena, e diz à irmã que ela, às vezes, é muito estranha. Cláudio mostra para Norma e Bernardo a assinatura sua que foi falsificada num documento que ele investigou fora do país. Norma diz a Cláudio que pode revisar o histórico dos cartões de crédito dele e movimentos bancários para saber onde ele estava nas datas que foram feitas essas fraudes. Cláudio está chegando perto de desmascarar Maximino e diz que muito em breve é ele quem será atrás das grades. Paz pede a Madalena para irem ver Roselena agora. Estela se oferece em levá-las. Arite, Fabiano e Lorenzo se alimentam na rua. Padre Honesto pede conselhos ao Padre Emir, porque a confissão de Roselena o excedeu por completo, o deixou em choque. Nunca havia escutado semelhante coisa em todos os anos que ele é sacerdote. Emir diz ao Honesto que o entende, mas eles, como soldados de Deus, têm que dar consolo a essas almas. Estela leva Paz e Madalena até a casa de Roselena. Elas aguardam do lado de fora do portão. Jane e Boris estão saindo da casa e deixam as mulheres entrarem. Patrício está fazendo os exercícios. Luciano observa carinhosamente. Rodrigo chega ali para deixar tudo mais triste e o clima fica pesado. Estela diz a Matilde que a senhora Paz quer falar com Roselena Torreslanda. Matilde fica surpresa ao ver Paz ali. Paz diz: sim. Paz Flores de Jacinto, a mãe de Luciana. Eu estou de volta, Matilde. Matilde diz que Roselena não está. Paz diz que não irá sair dali até falar com Roselena sobre Luciana. Matilde pede a Paz para irem para o seu quarto conversar. Roselena procura Padre Honesto na igreja. O Coronha diz que não sabe quando ele volta, já que ele saiu. Matilde diz a Paz que sabia que esse momento iria chegar. Matilde faz silêncio e vai até a porta. Brígida quase cai lá dentro. Matilde pergunta a Brígida se perdeu alguma coisa e se quiser saber de alguma coisa que entre ali para ouvir melhor. Brígida diz que não tem nada a ver com as fofocas dela, não é do seu estilo. Matilde manda ela ir trabalhar. Matilde liga o rádio e deixa ele bem na porta para Brígida não escutar a conversa dela e de Paz. Patrício diz a Rodrigo que ele chegou bem no momento que estava terminando a terapia. Rodrigo diz que tem tantas coisas na cabeça que esqueceu que hoje ele começava e quando Matilde o avisou, veio o mais rápido possível que pôde. Patrício diz que foi atrás de Luciana, que para ele ela é muito importante, que estivesse em sua terapia. Luciana diz carinhosamente que vai estar em todas que ele pedir. Rodrigo pergunta ao irmão como se sente. Ele diz que está com muito sono e esgotado. Patrício diz que precisam levar Luciana para casa dela. Luciana prefere não ir com eles. Rodrigo se oferece em levar Luciana, mas ainda bem que ela não aceita e vai embora sozinha.
Paz diz a Matilde que nunca foi sua intenção voltar, mas não sentiu nada bem quando Luciana contou para ela a forma humilhante e cruel como Roselena a tratou durante todo esse tempo. Como manipulou o filho para separá-los. Matilde diz a Paz que é uma glória que o destino cedo ou tarde se encarrega de colocar tudo em seu lugar. Paz diz que por isso veio, para dizer a verdade, para eu colocar Roselena no lugar dela. Matilde diz, minha menina Roselena. Paz diz a Matilde que se a patroa dela não tivesse encarregado de destruir a vida de Luciana, não estaria ali, mas não vai permitir que continuem fazendo mal a ela. Roselena liga para Clara e diz que precisa falar com ela, urgentemente, em sua casa. Rodrigo volta para a empresa e comenta com Marcos que encontrou Luciana, que acompanhou Patrício na terapia dele, e hoje descobriu algo muito importante. Não quer vê-la mais, precisa arrancá-la de seu coração, e quando ela está perto dele, se sente tonto, vulnerável. Maximino chega no escritório de Rodrigo e pergunta como ele se sente. Rodrigo diz que bem. Maximino diz que em menos de um mês ele se casou e já se divorciou, e quer que ele saiba que não quer saber como ocorreu tudo, e o único que o importa é ele saber que ele está bem. Maximino convida o filho para almoçarem juntos. Luciana chega em casa. Violeta diz a Luciana que Paz saiu com sua mãe e Estelinha. Marcial vai à casa de Violeta e pede para conversarem. Luciana sai. Violeta diz que não é prato de segunda mesa e só aceitou pensando que tudo seria sério entre eles, mas agora que sabe que ele tem esposa e filhos, pede que se esqueça dela. Marcial diz que a ama e sabe que ela também o ama. Violeta pede que Marcial a deixe em paz, porque já tem muitos problemas e não quer mais, já que sua mãe acaba de chegar ali. Marcial diz que a ama. Paz pergunta a Matilde se Roselena sabe quem é Luciana. Matilde diz que sim, e que Roselena descobriu há pouco tempo. Paz questiona se ainda ela tem o descaramento e cinismo de tratar Luciana mal. Paz diz que Roselena é um demônio disfarçado de anjo. Matilde diz que o que acontece é que Roselena tem muito medo de ser julgada por toda a família dela quando descobrirem o que ela fez. Paz diz que isso é uma covardia absurda, digna de um canalha, não de uma mulher como Roselena, que tanto fez todos verem a atitude dela, a religiosidade. Paz diz a Matilde que Roselena devia tratar Luciana bem, simplesmente por respeitar a memória de Aurora. Paz diz que está ali e, se necessário, enfrentará Roselena e dirá toda a verdade. Matilde diz a Paz que mesmo se Luciana descobrir a verdade, para ela, a mãe dela sempre será ela, porque a ama e vive eternamente agradecida por ela e Galdino, por tudo que fizeram por ela como pais. Paz diz que sabe, mas sua filha se sentirá traída quando souber a verdade, ainda mais por não ter vivido a vida que viveu. Paz diz que ontem Cláudio Linhares esteve na sua casa, na casa de Violeta, e foi muito forte para ela ver pai e filha juntos, sem saber da verdade. Paz diz que o advogado Linhares é um homem muito gentil, amoroso, necessitado de carinho, e ama Luciana como um pai para ela. Paz diz que Luciana tem direitos de saber que o pai dela está vivo e tem direito de viver uma vida acomodada, sem privações, e sobretudo morar com o pai dela, se assim desejar. Violeta pede que Marcial vá embora, se não quiser que o tire dali a patadas. Marcial segue jurando seu amor a Violeta. Violeta diz que o que quer é que ele entenda que não vai ficar com ele e tem grandes planos para ela, por isso não pode ficar com um homem casado. Marcial pede que Violeta não tire do lado dela e pede um tempo. Violeta pede que ele pegue o tempo que quiser, mas que a deixe em paz. Marcial diz que não quer deixá-la. Não pode, não deixa de pensar nela em nenhum momento. Flor chega ali e diz que assim queria pegar eles, dois traidores. Violeta fica chocada ao ver a esposa do homem que ama ali. Flor diz a Violeta que não é a primeira vez que Marcial a engana com outra mulher. Marcial diz a Flor que tudo isso é inútil e há muito tempo eles não se aguentam mais e nem conseguem viver juntos. Flor diz que não vai fazer ele ficar bem com essa aí. Violeta pede que Flor e o marido dela vão fazer o circo deles em outro lugar, porque sua casa é de respeito. Marcial pede a Flor para irem, porque Violeta não tem que aguentar os problemas deles, e muito menos suas discussões. Flor pede que Marcial não se faça de santo. Brígida liga para Clara e avisa que a mãe de Luciana está na casa. Cláudio se lembra quando Madalena ofereceu café para ele e Paz, mesmo se sentindo mal, o tratou bem. Cláudio diz a Norma que se lembrou de Luciana e ontem ela apresentou a mãe dela e uma vizinha do norte, muito simpática. Aldo vê a estética de Nicole e diz que há muitos dias não vê Vicky. Nicole diz a Aldo para deixar Vicky tranquila, não prejudicá-la. Maximino fica feliz por Patrício ter ido bem na terapia. Patrício diz que já vai dormir, porque tem muito sono. Maximino liga para Vicky e pergunta se está tudo bem. Ele diz que o pai dela já está trabalhando novamente com eles. Luciana leva Marianinha para casa depois de um dia de escola. Aldo visita Vicky.
Vicky diz a Aldo que não quer falar com ele e pede que deixe ela fechar a porta. Vicky diz que não está brincando. Vicky diz a Aldo que o tio dele é capaz de tudo e manda ele ir embora agora mesmo, porque ontem descobriu que Maximino é capaz de matá-los. Aldo acaba indo embora. Genaro leva Roselena para casa dela. Brígida avisa Madalena e Estela que já chegou a senhora Roselena. Paz diz a Matilde que sempre teve medo de quando chegasse esse momento, mas já que está ali, vai enfrentar. Brígida bate no quarto de Matilde e avisa que Roselena já chegou. Paz abre a biblioteca e diz: "Boa tarde, senhora Roselena." Roselena pergunta o que aquela mulher faz na sua casa. Paz diz: "Sou Paz, senhora Roselena." Paz Flores de Jacinto, a mãe de Luciana. Roselena fica assustada. Paz diz: "Sim, senhora Paz, a esposa de Galdino e a mãe de Luciana. Você sabe muito bem quem sou eu." Roselena pede a Matilde e Brígida para ficar a sós com Paz e que ninguém as interrompa. Luciana diz a Marianinha e a Arite que não vai se casar com Rodrigo. Roselena pergunta a Paz se quer mais dinheiro. Paz diz que não precisa do dinheiro dela. Nem todo o ouro do mundo pagaria o mal que ela fez a Luciana. Roselena diz a Paz que nem ela, com a vida dela, pagaria o mal que Luciana fez na sua família. Paz diz a Roselena que a culpa que a persegue há muitos anos é o que faz mal à família dela. Roselena diz que foi Luciana que acabou com a alegria e tranquilidade daquela casa. Paz diz que duvida muito que isso tenha existido no coração dela. Paz pergunta que mal Luciana fez a eles, se for por confiar na família dela e entregar o coração a Rodrigo. Roselena diz a Paz que Luciana deveria estar agradecida por ter conhecido seu filho. Paz diz agradecida do quê? Se foi por ele, terá apaixonado e feito várias promessas e logo afastá-la da vida dele devido a intrigas dela. Paz diz a Roselena que procurou o Rodrigo e exigiu uma explicação das mentiras dele e reclamou pelos atos dele com sua filha. Roselena pergunta a Paz como se atreveu, porque este assunto é entre elas duas e ninguém mais. Paz diz que para ela Rodrigo é o principal culpado, porque apesar dela ter envenenado o coração dele, deveria ter respeitado sua palavra e agora não consegue se defender. Roselena diz a Paz que ela também jurou que iria para longe com a menina e nunca mais saberia dela e ela voltou para reclamar, algo que não tem direito. Paz diz que claro que tem direito e se a vida as colocou no mesmo caminho outra vez é para devolver a Luciana tudo o que ela merece. Roselena diz que agora ela se arrependeu de ter recebido a bebê nos braços dela. Paz manda ela calar a boca porque não são todos que são mesquinhos, miseráveis como ela. Paz diz que por Luciana seria capaz de dar até sua última gota de sangue. Maximino e Rodrigo almoçam juntos e conversam sobre a separação dele com Luciana. Matilde pergunta a Madalena e Estela o que querem para comer, enquanto esperam por Paz. Bruxa Brígida ri e diz a Matilde que ela parece a patroa e por acaso tem permissão para desperdiçar as despesas da família. Matilde diz a Brígida que ela não tem educação. Roselena diz a Paz que as duas tentem o mesmo, pelo amor aos filhos delas. Paz ri e diz a Roselena que não, e o que não a comove é o amor, e sim o egoísmo, o que dirão, o medo, a culpa. Roselena grita perguntando o que Paz sabe dela, e se importa muito pouco pelo que ela pensa dela. Paz diz a Roselena que ela botou uma armadilha para sua filha e manipulou uma circunstância da vida dela, atacando ela com crueldade e exibindo ela diante dessas mulheres e o próprio filho dela. Roselena diz a Paz que vê que Luciana não a disse a verdade. Paz diz que essa é a verdade e Luciana trabalhou naquele antro apenas por uma noite, por necessidade, e Rodrigo a defendeu de um velho e naquela noite Luciana já ficou à mercê das intrigas dela. Roselena chama Paz de egoísta e acusa Luciana de estar inventando mentiras para ela. Paz grita para ela não se atrever a chamar sua filha de mentirosa. Roselena diz que aquela família tudo era feliz, até que a filha dela se meteu naquela casa e seu filho estava a ponto de se casar. E Luciana meteu os olhos nele e conseguiu fazer ele terminar com uma mulher que sim o merecia. Paz diz a Roselena que disso não duvida, mas ela esqueceu uma coisa. Luciana seguramente tem berço, melhor do que aquela senhorita, e algo mais importante, senhora Roselena. Minha Luciana foi educada no amor, na lealdade, sendo honrada e afastada do medo, da culpa, da falsidade, que ela tanto a distingue. Roselena diz a Paz que ela não deveria ter voltado nunca, e a jurou que nunca regressaria à sua vida. Paz diz que sim, mas o destino se encarregou de colocá-las outra vez ali, frente a frente. Paz diz que nunca queria ter voltado a vê-la em sua vida. Roselena olha fixamente para Paz, e diz que quando ela viu a situação desesperada do marido dela, quase morrendo, mandou Luciano ali para que se encontrasse com seu filho e para tirar mais dinheiro dela, pelo silêncio.
Paz diz que pensou que ela era mais inteligente. Paz diz a Roselena que o medo, a culpa, a cegam, e a consciência dela está tão suja que ao tentar afastar Luciana mais de Rodrigo, provocou que Rodrigo a quisesse ir perto dele, e foi aí que ele a procurou no povoado, quando ela já tinha decidido deixar tudo pra trás, e Rodrigo foi no povoado, pediu a mão dela, e ele foi quem voltou a colocá-las frente a frente, e dali ninguém se mexe, até todo mundo sabe de toda a verdade. Roselena fica angustiada. Luciana diz a Arit que ela e Rodrigo decidiram não ficar mais juntos. A Arit pede que Luciana ligue para Rodrigo porque quer falar com ele. Rodrigo diz a Maximino que Luciana aceitou todas as acusações contra ela. Maximino diz que teria feito o mesmo e Luciana estava sendo acusada por muitas pessoas e para não sofrer mais, aceitou tudo que as mulheres disseram. Rodrigo pede um conselho. Maximino pede que ele feche esses ciclos, mas que se tiver coisas pendentes, esclareça e seja feliz com Luciana. Rodrigo diz que já estão divorciados. Rodrigo diz que tem que conseguir tirar Luciana do seu coração, ainda mais agora que descobriu que ela está saindo com Cláudio Linhares, pior inimigo deles. Maximino fica surpreso. Rodrigo diz que viu eles abraçados. Maximino diz que as aparências enganam e nada é o que parece. Insuportável, Rodrigo diz que sim, e viu eles dois abraçados, e Luciana não é a mulher que ele pensou. Maximino pede que ele não fale assim de Luciana. Flor diz a Violeta que Marcial não é só infiel, como também é um mal agradecido, e quando ficou sem trabalho, ela o ajudou, e agora que ele é policial, mandaram ele fazer esse trabalhinho de investigação daquele antro. Violeta fica chocada, insulta Marcial e o acusa de tê-lo usado. Flor diz que ele se mete em tudo para conseguir o que quer. Violeta expulsa Marcial e Flor de sua casa. Roselena diz a Paz para sair dali e levar Luciana para longe. Paz diz que ela tem razão, mas não sairá daquela casa sem gritar a todo mundo que ela não é a mulher boa que todos acreditam. Roselena pede que Paz não a ameace, porque não sabe quem ela é. Paz diz que sabe sim, porque uma mulher que é capaz de dar uma criança recém-nascida é capaz de tudo. Roselena pergunta se ela terminou. Paz diz que sim. Roselena diz a Paz que agora ela vai ouvir. Madalena elogia o jardim da mansão do Sorreslanda para Matilde e Estela e também os móveis. Madalena dá um chute na porta e machuca Brígida, que estava atrás escutando. Madalena diz a Brígida que não sabia que ela estava atrás da porta, metida para escutar conversas alheias e depois ir com fofoca, sabe-se lá para quem. Brígida diz que todo o povo de Luciana são os animais. Madalena pede que Brígida saia dali. Maximino diz a Rodrigo que se ele deixar contas pendentes agora, terá que pagar depois, e essas contas farão infelizes os dois. Maximino pede que o filho lute pela felicidade dele. Rodrigo agradece ao pai pelos conselhos e o abraça. Roselena pergunta a Paz se sabe as consequências dela não cumprir o juramento que fez. Paz diz que sim, está disposta a enfrentar, seja o que seja. Roselena pergunta se ela já pensou o que Luciana dirá e como vai reagir quando descobrir se quem chamou de mãe durante tantos anos, a boa, a doce Paz, não se passa de uma mentirosa que a enganou por toda a vida dela. Paz, muito triste, diz que enganou Luciana, mas ela tem direito de saber a verdade. Roselena diz a Paz que ela não é melhor que ela, pois a presenteou com Luciana, mas ela nunca disse a verdade para ela e privou Luciana de uma vida cheia de comodidades. Paz chora e diz que seu amor por Luciana não é uma mentira e a amou desde o momento que Roselena a colocou em seus braços. Roselena diz a Paz que então ela calou a boca porque é muito egoísta, só pensou nela, na própria felicidade, e calou a boca para o Luciano não se afastar dela, nem procurar o verdadeiro pai, Cláudio Linhares. Paz diz que isso não é verdade. Roselena diz a Paz que ela tem a solução, porque Cláudio está resignado pela morte da filha dele, e se ela abrir a boca causará uma dor muito grande aos dois, e a vida deles nunca mais voltará a ser a mesma. Roselena diz a Paz que é tarde, muito tarde, para dizer a verdade. Roselena diz a Paz que se ela dizer a verdade, eles irão odiá-la pelo resto da vida dela. Paz diz que não quer causar mal à sua garotinha, e Luciana é sua vida. Roselena pede que Paz volte pro povoado com Luciana e todos e se esqueça do que aconteceu e deixe Luciana acreditando no que ela sempre a fez acreditar. Paz diz que Luciana tem direito de saber a verdade. Roselena diz a Paz que ela tem, mas ela negou. Roselena pede que Paz aceite a culpa dela e carregue isso e já não machuque a pobrezinha da Luciana, mas não. Paz é manipulada por Roselena.